no livro de Neemias, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 4. Já está ali na projeção. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Pode ir mais. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, melhor dizendo, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Repita comigo: grande sofrimento e humilhação. Vamos lá mais uma vez: grande sofrimento e humilhação. Isso. 4. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quantos querem uma palavra de Deus ao seu coração? E eu estou pronto e habilitado para trazer essa palavra ao seu coração. Meu coração está feliz por isso. Meus irmãos, esse texto de Neemias me inspira muito. Eu quando vejo Neemias, eu me sinto muito inspirado. Existem muitos personagens bíblicos, mas Neemias é um dos que traz uma inspiração para a minha vida, para o meu ministério, para as causas que eu defendo, sabe? Para aquilo que Deus tem prometido, para as promessas de Deus para a minha vida. Eu me sinto muito inspirado. E nós vivemos em um mundo extremamente difícil e complicado. Se você for olhar todos os noticiários, todas as notícias de todos os jornais, praticamente você nem sai de casa, porque é tanto apavoramento, é tanta falta de insegurança, é tanta dor, é tanta angústia. Nós temos vivenciado um tempo de muitas doenças da alma, muitas mesmo. Nós estamos vivendo em um tempo de muita dor, de muita angústia, tanta depressão. Quantas pessoas vivendo, em depressão, ou com outras síndromes da alma, transtorno de ansiedade e tantas outras que a psicologia tem detectado. Então nós temos percebido uma certa dificuldade para viver realmente neste mundo. Se nós, como adultos que somos, temos dificuldade para viver, imagine os nossos jovens e os nossos adolescentes enfrentar todas as dificuldades que tem pela frente, a partir do momento que eles estão lá na escola, no colégio, porque é uma pressão muito grande para ceder a todos os ensinos bíblicos e ensinando os nossos jovens e os nossos adolescentes a trazer as ideologias que este mundo tem tentado implantar. Então nós estamos vivendo realmente em batalhas espirituais muito grandes. Aquele louvor que o ministério de louvor desta casa cantou, de Efésios 6, é uma verdade, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Eu e você, neste mundo, nós não estamos em um parque de diversão. Você não foi chamado para um parque de diversão. São muitas lutas, muitas afrontas, muitas dores e muitas angústias que podem surgir em nossas vidas. Isso é fato. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo e pode acontecer também a qualquer momento com as nossas vidas. Então o livro de Neemias me inspira muito nesse sentido. Neemias é um inspirador para a minha vida. Por quê, bispo, que Neemias
inspira você, porque Neemias encontra o seu destino na sua dor. Neemias encontra o seu destino na dor, na adversidade. Neemias estava em uma terra estranha ou estrangeira. O povo judeu estava cativo na Babilônia e Jerusalém estava assolada, com os muros derrubados, as portas da cidade queimadas, e o povo que não tinha sido levado ao cativeiro permanecia em Jerusalém, estava em total miséria e em desprezo. Então, uma boa parte por causa da desobediência de Israel, porque a desobediência nos leva para cativeiro. Desobedecer a Deus nos traz cativeiro. E não é Deus, irmãos, não é Deus que traz malignidade para a vida humana. Não é Deus que traz dores e angústias para as nossas vidas. Na sua totalidade, as nossas angústias e as nossas dores somos nós mesmos que procuramos. Nós somos o centro, o epicentro da dificuldade, queridos, na maioria das vezes. E aí o povo, por desobediência, foi levado para o cativo, estava lá em Babilônia. E nesse processo, irmãos, de cativeiro em Babilônia, Deus manda o profeta Jeremias profetizar, e diz que depois de 70 anos do cativeiro, ele iria restaurar novamente os judeus para a sua terra de origem. Neemias aqui já não está mais dentro do rei da Babilônia, não é o reinado, mas da Babilônia. Ele já estava dentro da promessa, daquilo que Deus havia prometido. Havia se passado os 70 anos, e agora o povo de Israel, os judeus, estavam voltando a reconstruir novamente tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Mas existia duas situações. A primeira situação era que o povo estava lá em cativeiro, mas o povo estava bem, porque quem foi para o cativeiro, quando chega no cativeiro, eles vivem, começam a viver, tocar a sua vida normalmente. Mas infelizmente ficou muita gente que não foi levada para o cativeiro, até porque pobres, deficientes físicos não eram levados, eram deixados na cidade. Então ficou muita gente naquela cidade. Quando Neemias, querido, soube disso, Neemias entendeu que precisava fazer alguma coisa, porque a situação era totalmente adversa para o povo de Deus. Mas um homem fez a diferença, encontrando o seu destino na sua dor. Vamos ver então quais são os atributos que tornaram Neemias um homem vitorioso diante de uma situação de caos e de sofrimento. Em primeiro lugar, nós percebemos dentro desse texto que Neemias, queridos, ele não se permitiu dominar pelo desespero e pelo pavor. A primeira lição que aprendemos aqui com Neemias ao ouvir as notícias do povo que havia sobrado em Jerusalém, Neemias capítulo 1, versículo 3, foi assentar-se e chorar. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. O choro coloca para fora a dor interna do coração, da alma. Os sentimentos, tristezas e angústia é uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. Aqui vemos que o choro é terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Contudo, logo após a reação natural do choro, Neemias mostra uma atitude nova. Ele fica ali, não lambendo as suas feridas, como muitas vezes nós fazemos. Neemias não se deixou dominar pela tristeza, não permitiu que o desespero tomasse conta do coração dele. Ele reagiu, porque sabia que o seu choro não iria resolver sua crise. Repita comigo: choro é bom por um determinado momento, mas repita comigo: choro
não resolve crise. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: choro não resolve crise. Diga: ficar lamentando toda a vida não resolve crise. Apesar da tristeza, da angústia e do medo que ele estava sentindo, lembre-se que ele era um dos cativos, vivendo como escravo para o rei Artaxerxes. Ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Existem dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada antes mesmo de tentar uma solução para os seus problemas. Algo que podemos ver nesse texto: primeiro, o desespero, e segundo, o pavor. Se buscarmos a definição da palavra desespero em um dicionário, encontraremos, entre outras, a seguinte descrição: significa desesperança com irritação. Desespero é desesperança com irritação. É alguém que está em desespero e que automaticamente se torna irritado. Isso significa a falta de esperança na resolução de um problema, a falta de esperança na resolução de uma situação. Já a palavra pavor é a sensação provocada por meio, ou melhor dizendo, provocada por medo violento do terror. Uma pessoa apavorada está com medo descontrolado, está aterrorizado, e isso pode cancelar todo o seu potencial. Uma pessoa aterrorizada pode cancelar todo o seu potencial, pode cancelar toda a sua criatividade, pode cancelar todo o seu raciocínio, e por fim, uma pessoa aterrorizada pode neutralizar sua fé. A situação de Neemias não era das melhores. Ele estava cativo também, ainda que ele fosse copeiro do rei, mas ele estava cativo. Mas quando ele soube da situação dos irmãos que ficaram em Jerusalém, a primeira reação que Neemias teve foi um choro. Por quê? Porque naquele momento veio muita dor, naquele momento veio muita angústia na vida de Neemias. Neemias chorou, mas chorou por um determinado tempo, meus irmãos. Então o choro é bom até por um determinado tempo, mas Neemias entendeu que o choro não iria resolver a sua situação. E aí, quando nós entendemos que o desespero e o pavor neutraliza a vida de uma pessoa, que o desespero e o pavor, irmãos, tira o potencial, tira a sua criatividade e deixa a pessoa irracional, e por fim neutraliza a sua fé. Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero e pelo pavor pode ser derrotada diante de qualquer adversidade, sem mesmo tentar uma solução. Já viu pessoas assim? Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu bispo. A situação era muito complicada, é muito difícil, o problema é muito maior, meu bispo. Por quê? Porque a pessoa está sendo dominada pelo pavor, e quando a pessoa fica pavorosa, ela se sente derrotada pela vida, porque seus talentos, seus dons, seu potencial como ser criativo e racional é subjugado pelo pensamento que está aprisionando a sua alma. Dessa forma, mesmo questões simples podem tornar-se complexas, e causas pequenas ficam grandes e sem solução. Posso citar aqui um exemplo simples que aconteceu há algum tempo na igreja onde que nós congregávamos. Durante um culto de domingo, um dos mais cheios da semana, duas irmãs que estavam no culto proporcionaram uma cena inusitada aos que estavam presentes. Uma delas se dirigiu ao seu veículo e percebeu algo errado, e falou para a outra que estava na igreja. Percebam que a primeira coisa que ela viu, quando entrou no carro e percebeu que o carro tinha sido aberto, a primeira coisa que ela percebeu e viu foi que eu estou sendo roubada.
quando ela viu a porta do carro aberta, ela automaticamente pensou: fui roubada. E saiu no meio da igreja dizendo para todo mundo: abriram a porta do meu carro, abriram a porta do meu carro e roubaram a minha carteira, roubaram a minha bolsa que ali estava. E rapidamente um dos obreiros que estava ali presente foi lá rapidamente e percebeu que um dos filhos dela mais novo abriu a porta do carro, entrou na porta de trás e deixou a porta aberta. E aí o obreiro disse para ela: irmã, não arrombaram o seu carro e nem tampouco levaram a sua carteira nem a sua bolsa. Mas sabe por quê? A primeira coisa que veio na mente dela foi que quando o carro estava aberto, foi que roubaram aquilo que eu... A sensação de desespero, irmãos. Percebam que facilmente uma pessoa é tomada de desespero, dor e angústia, sem saber nem o que está acontecendo direito. Ela não sabe nem o que está se passando direito. Ela não viu as coisas acontecer. A tempestade está vindo tão distante, meus irmãos. Mas sabe o que acontece? A pessoa aqui já fica se tremendo de medo. Você sabe qual é a diferença de um boi normal para um búfalo na tempestade? Vou dizer para você. A diferença, queridos, de um búfalo e de um boi na tempestade é que, eu não sei se vocês perceberam, quando está em um tempo de tempestade, de muito raio, de muito trovão, normalmente um raio cai em um lugar onde o gado está junto e mata praticamente todos eles. Quem já viu essa foto? Quem já viu esses vídeos? Sabe por quê? Porque no momento em que os bois veem a tempestade, eles saem desesperados procurando lugar, sem direcionamento. Eles entendem que aquela tempestade vai acabar com a vida deles, e eles saem correndo para um determinado lugar, chamado lugar de abrigo. Normalmente vai para debaixo de uma árvore, e é justamente ali que o raio cai, e termina matando todos os bois que estão naquele lugar. Agora, sabe qual é a diferença do búfalo? Você sabe por que o búfalo ele não morre na tempestade? Porque quando ele vê a tempestade, irmãos, ele não corre dela, ele vai para cima dela, ele vai para perto dela. Sabe por quê? Ele entende que se for mais para perto dela, ela vai passar por ele rapidamente. Neemias chorou, é verdade. Neemias teve o seu tempo de angústia, e pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não tem o seu tempo de dor e o tempo de angústia, mas foi por um tempo, foi por um momento, foi por um instante. Sabe por quê? Porque essa dor, essa angústia da sua vida, queridos, vai impossibilitar você de raciocinar. Por isso que normalmente, irmãos, as pessoas que estão em dor e em angústia, ela perde o senso de identidade, quem elas são em Deus. E a primeira coisa que acontece é a frieza espiritual das pessoas. Elas começam a deixar de vir para a casa do Senhor, começa a deixar de se relacionar com Deus, porque ao invés de olhar para a tempestade, de olhar para a dor, de olhar para o momento ruim, de olhar para a tempestade e dizer: eu sei, eu vou ao encontro dessa tempestade, porque Deus vai me ajudar, ela vai passar na autoridade do nome de Jesus, porque quem está em mim é maior do que quem está no mundo. Não, você pode fazer melhor, me ajuda aí. Aleluia, glória a Deus. Neemias chorou, e foi uma reação natural. Então chore, quando a dor vier, chore. Mas bispo, eu sou homem daí. Quando estiver angustiado, chore. Quando o momento difícil chegar, chore, chore, mas tem um tempo de choro. Você não precisa ficar se lamentando toda a sua vida.
Ah, porque a minha vida é assim, minha vida é desse jeito, o casamento é desse jeito, o casamento é dessa forma, a minha vida é cheia de dificuldades, é que eu não nasci na melhor família, eu não nasci na família mais abençoada, e daí? Você não está percebendo que essa situação está roubando o seu potencial? E aí escuta, não é a igreja bíblica Ágape que vai resolver o seu problema. Não sou eu, bispo Paulo, ou qualquer bispo ou pastor vai resolver o seu problema. E não vai ser mudando de igreja que você vai resolver o seu problema. Encare. Chorou, chorou. A angústia veio, veio. Agora eu vou me levantar e vou dar a volta por cima na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias chorou, mas não se permitiu ficar desesperado e nem apavorado. Ele teve autocontrole, ele teve domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 se refere a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar você, te tirando do foco. Te tirar do foco, irmãos. Se você não se estabelecer, escuta, eu não estou dizendo para você virar super-homem, que você, a partir de agora, eu vou dar uma de... Não é isso que eu estou dizendo, e não foi isso que Neemias fez. Ele teve o tempo de angústia, ele parou, ele chorou, mas ele disse basta. Então chegou a hora de você falar basta nessa circunstância da minha vida. Basta, basta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe outro exemplo bíblico que vamos ver? É Agar, a serva de Sara. Quando Sara concebeu e deu à luz a Isaac, pediu para Abraão que colocasse Agar e Ismael para fora de casa. Deus disse que Abraão podia fazer isso, pois o Senhor cuidaria do menino. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 10 ao 13. Abraão deu para Agar pão e um odre de água, e ela se foi para o deserto. Mas em Gênesis capítulo de número 21 e versículo 15 e 16, diz que quando a água do odre acabou, ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou, com medo de ver o menino morrer, e começou a chorar. Ela foi dominada pelo desespero e nem se deu conta de que ali próximo havia água, pois em Gênesis, no capítulo de número 21 e no versículo de número 19, diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Escuta, o problema não estava na promessa, estava naquilo que ela estava vendo, e ela não conseguia enxergar o poço de água. Irmãos, no desespero ninguém consegue enxergar nada. Ninguém tem fé no desespero. Coloque em ordem a sua vida e diga: eu sei, pode vir o pavor, pode vir o desespero, pode vir o desânimo, as situações complicadas da minha vida, pode vir, eu sei, pode vir o que vier, mas eu sei da promessa que eu carrego, eu sei do Deus a quem eu sirvo, eu sei para onde que eu estou indo, eu sei de onde que eu saí, e eu sei para onde Deus vai me levar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A passagem não diz que Deus criou, irmãos, não diz que Deus criou um poço de água, porque Deus não vai criar nada para você se estiver na sua frente. É só você abrir os olhos. Você está pedindo para Deus fazer algo na sua vida que já foi feito, que já aconteceu no mundo de Deus, que Deus já preparou, irmãos, que já está lá na eternidade. Traga à existência aquilo que Deus já fez. Traga à existência, repita comigo: trazer à existência o que já está no céu. Olhe para o irmão, se lá, diga: traga para a existência, meu irmão, aquilo que está no céu. Diga: Deus já te prometeu. Diga: Deus já falou. Diga: Deus já cumpriu. Agora abra os olhos. Aleluia,
Não é uma questão de Deus fazer, pastor Márcio, é uma questão de abrir os olhos. É uma questão de abrir os olhos. Eu posso dar inúmeros, irmãos, inúmeros testemunhos aqui. Quantas vezes os nossos tesoureiros estão aqui, a gente não tinha um centavo para fazer nada. Um centavo para fazer nada, um centavo para fazer o forro, um centavo para fazer o telhado. Muitas coisas aqui na nossa casa foram feitas, irmãos, sem um centavo. Mas eu sempre entendi e sempre compreendi perfeitamente, Senhor, aqui visivelmente aos meus olhos pode não ter acontecido, mas já aconteceu na eternidade. Então libera para a minha vida, para essa igreja, o que foi prometido na eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade, quando ela promete, ela se alinha à terra. Existe um alinhamento, irmãos, entre a eternidade e nós aqui. Então o que é que nós precisamos fazer? Abrir os nossos olhos e entender. Eu sei que essa situação, meu bispo, é insolúvel, é difícil. Escute, por esses dias eu ouvi alguém falar, dando um testemunho aqui de um milagre fora do comum. Não somente do bispo Sérgio, que ele já falou aqui, vocês sabem muito bem do que Deus tem feito nessa casa. Mas uma pessoa, irmãos, por um milagre assim extraordinário, os médicos diziam não, 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 mas a natureza de Deus dizia sim. Já havia uma promessa para a vida daquela pessoa. Eu não vou contar, por quê? Porque vocês são muito curiosos. Eu vou deixar para que a pessoa mesmo conte o milagre que aconteceu. Então, irmãos, sabe o que aconteceu? O milagre já estava pronto. Ela somente enxergou o milagre e disse: já é meu, eu tomo posse. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O desespero cega as pessoas, anula suas forças e seu potencial. Eita, repita comigo: o desespero cega as pessoas, anula as nossas forças e o nosso potencial. Meu Deus do céu, irmãos. Por isso não devemos permitir que esse sentimento nos domine. Devemos desenvolver o fruto do domínio próprio e acreditar sempre que para o Senhor não há impossível. Repita comigo: para Deus nada é impossível. Mais uma vez bem forte, diga: para Deus nada é impossível. Diga: para Deus nada é impossível. Receba essa palavra: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que para Ele nada é impossível. Fique de pé. Escuta, bispo, você está dizendo que Neemias não reconheceu o momento? Não, eu estou dizendo que Neemias não reconheceu, porque nós precisamos reconhecer o momento, certo? A gente não deve anestesiar a nossa vida. Ah, não, é que o desemprego está complicado. Ah, mas eu não ligo, eu sou forte demais. Não, sabe o que é? A doença veio e nunca me abateu, meu bicho. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Você não deve anestesiar o problema, queridos, porque o problema vai estar lá quando você voltar para casa. O problema vai estar lá, mas é a perspectiva do que você já está vendo. Eu sei, eu admito realmente o problema. Eu sei que a dificuldade é grande, meu bispo, mas eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu quero chamar os introdutores da ceia, por favor, rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Pode distribuir a ceia, enquanto eu vou aqui ministrando. Pode distribuir, queridos. Pega com muita alegria. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, escuta, infelizmente temos dois tipos de pessoas na igreja: aqueles que reconhecem a situação, reconhecem o momento difícil, reconhece o desemprego, reconhece a enfermidade, reconhece a dor, reconhece o momento psicológico que está passando. Isso você não pode negar, pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora tem um outro que diz, obrigado. Tem um outro que diz assim: eu reconheço. O primeiro reconhece e se prostra. O primeiro reconhece e deixa de vir na igreja. O primeiro reconhece e sai fora dos caminhos do Senhor, Bispo Marivaldo. O primeiro reconhece e sai reclamando de todo mundo. O primeiro reconhece e vai achando culpado para as dores da vida dele. Não existe, pode até ter acontecido fatos que pode, queridos, potencializar o seu momento de dificuldade. Pode, é isso, pode. Mas Deus está dizendo para você: não fica aí, que não é o seu lugar. Essa dor não é o seu lugar. Agora o segundo tipo de pessoa é aquele que diz assim: ele chorou, ele se angustiou, ele ficou triste. Até em determinado momento ele diz: sabe o que mais? Não vou saber, não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber, quero ficar na minha casa isolado. Não quero mais servir a Deus. Ele até pode ter pensado isso, mas logo depois, logo após, aleluia, 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 aleluia. Logo após, ele olha para a dor, ele olha para o problema, ele olha para as dificuldades e diz: eu sei, eu entendo tudo isso, mas aqui não é o meu lugar. Onde que é o seu lugar? O seu lugar é em Deus. Repita comigo: o seu lugar, diga: o meu lugar é em Deus. Diga: o meu lugar não é na angústia. Diga: o meu lugar não é na dor. Diga: o meu lugar não é no desemprego. Diga: o meu lugar é em Deus. 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 Aleluia. Para a gente fechar, há um momento para chorar. Amém? Há um momento para chorar. Repita comigo: há um momento para chorar. Diga: eu vou chorar quando chegar o momento. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: diga: há um momento para chorar, irmão. Diga e chore no seu momento. Diga: se a dor foi intensa, chore. Agora fale para ele em bem alto som. Diga: agora não é só isso. Fale para ele assim: agora não é só isso. Agora não é só isso. Agora não é só isso. Porque se existe um momento para chorar, existe um momento para orar. Aleluia. E é esse momento, é esta manhã, é esse dia que Deus marcou para a sua vida. Eu quero fazer algumas declarações bíblicas. Levante suas mãos. Salmo de número 37, 25. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Salmo de número 91, versículo 3 e 4. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Daniel 2, 22 e 23. Ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto, o assunto do rei. Daniel, de tão grande testemunha de fidelidade, bondade e poder de Deus, foi um homem extremamente abençoado. Não fique somente orando e jejuando. Diga: haja, 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 haja. Aconteça, 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 aconteça a liberação para a sua vida. Aconteça, 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 aconteça. O que é preciso acontecer na sua vida? Diga comigo: aconteça, aconteça, aconteça no meu casamento, aconteça na minha família, aconteça, os milagres aconteçam, as curas aconteçam, as transformações aconteçam, aconteça, aconteça. Saiba, através de Neemias capítulo 1, que Deus não envia bênção e dá vitórias de graça para ninguém, pois Ele gosta de pessoas produtivas, esforçadas, empenhadas em atingir suas metas e seus objetivos. Por isso, quando o Senhor falou para José, logo após a morte de Moisés, Ele disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Essa palavra serve para cada um de nós aqui nesta manhã. O Senhor quer que você se esforce, que tenha bom ânimo. Aleluia. O que é natural que nós devemos fazer? Esforçar e ter bom ânimo. Bom ânimo. Aleluia. Mas faça como Neemias fez. Além de se levantar, se erguer, receber de Deus a promessa, ele saiu para cumprir aquilo que Deus mandou para fazer. Escuta, 52 dias o milagre aconteceu. 52 dias. Ergue suas mãos, por favor. Eu quero ser profeta de Deus nesta manhã para você. Eu quero dar um prazo de 52 dias para o milagre acontecer na sua vida. Eu vou repetir. Eu quero dar um prazo de 52 dias para o milagre acontecer na sua vida. Olha a data de hoje, dia 3 de setembro de 2023. Antes de completar 52 dias, o milagre vai bater em sua porta.